Muito boa tarde a todos. 5:50 no horário de Brasília. Começamos o Mais Pecuária de hoje com imagens externas do Centro de TV do Canal do Boi, emissora do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí nós temos os blocos do SBA. Já vamos acompanhar o Espaço Gourmet, onde teremos uma palestra importante na segunda-feira à noite sobre as conquistas, os números do programa e projeto Pecuária BR, cujo rebanho dos parceiros supera 25 mil vacas. Você vai ver nesta edição de sexta-feira. O preço médio do boi gordo atinge R$ 148,00 nos 6 estados que tiveram informações passadas por pecuaristas ao GPB. O das fêmeas superou R$ 135,00 na média. Hoje é dia de divulgar as curiosidades e o balizador de preços do gado gordo. Alerta de muita chuva para o sul da Bahia. Confira a previsão do tempo para os próximos dias em todas as regiões do país. Hoje é o Dia Mundial da Água, o bem maior da nossa existência. Você vai ver também as imagens e as informações de nossa agenda de leilões. Logo mais à noite tem as ofertas da companhia Mate Laranjeira, atração da Expo Porã, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Agora, 5:51, esses são alguns dos destaques de hoje, sexta-feira, 22 de março, tudo isso a partir de agora no Mais Pecuária, que está no ar. Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1993. O objetivo? Alertar a população sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas. No Rio Grande do Sul, a água da chuva ganha a cada ano novos projetos, com o propósito de ela ser armazenada e usada nas épocas da seca. Embora venha crescendo, a área com pivô de irrigação poderia até ser maior. Veja na reportagem de Annelise Nicolodi. Ela brota da terra, jorra em abundância e faz crescer as nossas plantas. Mas 97% da água do planeta azul é salgada, limitando seu consumo e chamando a atenção para a necessidade do balanço hídrico. É uma balança, como se fosse uma balança. Tem 2 pratos. Né? De um prato, a disponibilidade de água, essa monte de água que a gente tem, e de outro, a demanda. E essa balança, ela funciona dentro da bacia hidrográfica, porque a bacia hidrográfica ela é fechada mesmo. E o que acontece quando a gente diz que tem que preservar? Tem que preservar porque a disponibilidade tem que ser sempre maior que a demanda, porque senão eu rompo o equilíbrio. E se eu romper o equilíbrio, acontece que em outros lugares do mundo, como aqui, bom, não precisa ir no mundo, aqui no Brasil mesmo, nós temos o Nordeste, onde a disponibilidade é muito menor do que a demanda. E aí o que nós temos que fazer? Obras hídricas, açudes, barragens, etc, etc, etc. Então, na verdade, quando se pensa em preservação de água, se pensa em fazer gestão de recursos hídricos, todo o nosso objetivo é lembrar que nós temos que deixar essa balança equilibrada. Seja do ponto de vista de quantidade, tem que ter bastante água para os nossos usos, quanto do ponto de vista de qualidade. Porque, às vezes, eu tenho uma montanha de água e não posso usar. Nós temos um exemplo bem pertinho da gente aqui em Porto Alegre, que é o próprio Guaíba. Esse manancial imenso, e nós ultimamente não temos conseguido tomar banho. Gente da meia idade tomou banho no Guaíba, mas vocês eu já sei que não. Então, essa balança, ela vale tanto para a quantidade quanto para a qualidade. Então, preservar a água, cuidar, não poluir a água,
tem o único objetivo de fazer com que essa balança fique equilibrada. A água é um dos recursos mais importantes para a produção de alimentos. Nos últimos 10 anos, a área irrigada aumentou mais de 50% no Brasil. Tanto que a agricultura tem sido apontada como suposta consumidora de 70% das reservas globais de água doce. Esse percentual internacionalmente citado não encontra sustentação na realidade brasileira, cuja agricultura é prioritariamente dependente de chuvas. A maioria das nossas propriedades rurais toma emprestada da natureza a água da chuva, que iria aos rios e oceanos, e a devolve limpa, com evaporação, transpiração e infiltração no solo. Ainda assim, nossas fazendas podem melhorar a eficiência no uso das águas, investindo cada vez mais no plantio direto. A gente vê que progride dentro do sistema plantio direto, o solo melhora, a infiltração da água fica melhor, a produtividade começa a crescer, né? Temos assim minimizado perdas de solo e de água, inclusive, né? Tudo isso assim é muito perceptível se a gente atender esses aspectos básicos, que é de produção de palha além de grãos, né? Tem que ter grande produção de palha. A agricultura do futuro exigirá plantas mais eficientes e sistemas de irrigação que otimizem o uso da água e energia, além de práticas conservacionistas que protejam o solo e reduzam a evaporação. Mais reservatórios em pontos estratégicos permitirão ampliar a prática da irrigação e, consequentemente, a produção de alimentos para o mundo. Você viu? Dia Mundial da Água, Internacional da Água. Para tratar desse assunto, vamos dar sequência a ele, o repórter Vinícius Souza conversou hoje pela manhã com o Fernando Garaio. Ele é engenheiro ambiental. O assunto é muito importante para você, produtor rural. A recuperação de áreas de preservação, de matas ciliares e das nascentes da propriedade. Em Mato Grosso do Sul, um programa orienta o produtor a cuidar da natureza. Ele é chamado Viveiro de Mudas, desenvolvido pela Águas Guariroba, que é concessionária do Serviço de Tratamento de Água e Esgoto em Campo Grande. Vamos conferir. Nós temos um projeto que é o Viveiro de Mudas. Então, hoje nós temos aqui duas áreas de mananciais, que é o Córrego Lajeado e o Córrego Guariroba. E qual que é o grande objetivo? Nós auxiliarmos e subsidiarmos esses produtores rurais na recuperação das suas matas ciliares, ou seja, das APPs, das reservas legais, enfim, com a doação de mudas nativas do Cerrado. Nós sabemos aí que o custo da muda, ele interfere muito, né, num processo de recuperação. Então, esse projeto do Viveiro de Mudas vem como um auxílio a esses produtores rurais para que, de fato, esses projetos de recuperação, essas regularizações ambientais saiam do papel. E a sustentabilidade dentro desse sistema, como que ela tem sido? Bom, hoje em dia, né, se fala muito até em termos de conservação do solo no âmbito rural. Até eventos recentes de assoreamento que vem tomado conta aí da mídia, na verdade nós estamos falando da proteção do solo. Até mais importante do que a gente ter uma APP preservada, ter lá as reservas legais, é de fato o manejo do solo. Ele é muito importante para quê? Para que não haja o carreamento de sedimentos da área da propriedade rural até o corpo hídrico. Esse carreamento de sedimentos, além de alterar, obviamente, questões de qualidade da água, ele vai assorear o córrego d'água e também assorear, no caso, as nascentes. Então, é muito importante que o produtor rural tenha um manejo ali, principalmente o pecuarista, um manejo do seu pasto, para que não haja solo exposto, solo que, quando chova, a gente tenha o carreamento de sedimento para o rio. Agora, falando justamente sobre a pecuária, a gente sabe que muitos pecuaristas levam o gado para o córrego para beberem água e tudo mais. Esse é um procedimento que não deveria ser adotado. Sendo assim, o que o produtor deve fazer? Bom, realmente, a legislação brasileira ela não proíbe, né, o gado acessar o córrego para beber água. No entanto, uma boa prática recomendada é o quê? É você captar essa água do córrego, levar a uma posição um pouco mais distante do corpo hídrico, né, em tanques destinados a isso, e o gado fazer a dessedentação nesses tanques. Então é uma prática recomendada, por quê? Porque essa trilha que é aberta para o gado acessar o córrego, ele pode
pode ser o quê? Um caminho preferencial de erosão, ou seja, quando chover, aquilo pode criar um caminho para que haja uma erosão. Dia Mundial da Água, a gente tem motivo para comemorar ou ainda não? Olha, eu diria que ainda não. Existem muitos desafios com relação ao uso da água, principalmente saneamento, né? Quando a gente está falando de saneamento, a gente está falando de água potável, de esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então ainda existem muitos desafios, né? Os indicadores mundiais, né? A gente tem aí quase 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que a sustentabilidade é muito importante para o agronegócio. Devolvo o sinal para o estúdio. Obrigado, Vinícius Souza. Vamos mudar de assunto. Agora, o mercado financeiro, 6 horas no horário de Brasília. Depois da movimentação atípica ontem no mercado financeiro, após o anúncio da prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, e também do ex-ministro Moreira Franco e de outras pessoas ligadas a eles, nós vamos saber como é que se comportou o mercado hoje, a última sessão da semana. A Sara está em São Paulo e traz o fechamento para a gente. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, o movimento afetado aí do mercado, o impacto negativo continuou sendo sentido nessa sexta-feira, na última sessão da semana, e de uma forma ainda mais intensa, Zaidan. Hoje, o avanço do dólar frente ao real ficou em mais de 2,5%, 2,69%, com a moeda norte-americana avançando novamente para aquele patamar de R$ 3,90. É a maior alta diária em quase 2 anos e o maior valor em quase 3 meses. A última alta diária acima dessa, e foi bem acima dessa também, aconteceu lá em maio de 2017, Zaidan, no dia em que o dólar avançou mais de 8% com as revelações de que Joesley Batista teria gravações sobre propina com o ex-presidente Michel Temer, justamente quem está aí no centro das atenções novamente, foi aquele chamado Joesley Day, como eu falei. Nesse dia, o dólar avançou 8% frente ao real e desde então não houve uma queda tão significativa e essa queda de hoje ela fica então depois somente dessa aí registrada em maio de 2017. Dólar encerrando o dia, portanto, aos R$ 3,90. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, recua e recua bastante mais uma vez. Hoje, a queda é de 3,10% para o Bovespa, que encerra o dia aos 93.735 pontos. E eu preciso ressaltar mais uma vez, a gente está justamente na semana em que o índice Bovespa bateu recordes históricos, ficando acima dos 100 mil pontos pela primeira vez na história. O mercado, claro, ele ainda segue repercutindo, sentindo os impactos dessas prisões de ontem, por acreditar que isso pode desfavorecer aí, pode atrasar, pode prejudicar bastante a aprovação da reforma da Previdência. Então, ele está bastante cauteloso. E diferente de ontem, hoje o giro financeiro não foi tão significativo aqui no mercado brasileiro. Fora isso também, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que poderá se retirar das articulações aí envolvendo a reforma da Previdência. Então, isso cria um alerta para o mercado nesta última sessão eletrônica da semana, Zaidan. Legal. Obrigado, Sara. Você volta daqui a pouquinho, porque hoje, fechamento da semana, temos o preço do milho, temos também os preços do boi gordo, da nossa pecuária de corte. Depois do intervalo comercial, destaque para a nossa agenda de leilões. Até já. Mais pecuária de volta com destaque para a nossa agenda de leilões. Eu vou falar do leilão da Ricardo Nicolau Leilões, domingo agora, 2 da tarde, horário de Brasília, ou 1 da tarde no horário de Mato Grosso. Você vai ver aqui conosco o virtual marca OL. Quer ver a oferta? 3.000 bezerras e novilhas, 3.000 bezerras e novilhas, 100% crioulas, ou seja, da fazenda, ou da marca, mais 1.000 vacas paridas e prenhes. Realização, como eu disse, Ricardo Nicolau. Vamos até Sinop, no norte do estado. De lá, Arnaldo Campos vai mostrar o gado pra gente. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Zaidan. Muito boa noite a você e aos amigos de casa, Zaidan. Pois é, você falou aí dessa oferta de 3.000 bezerras e novilhas e das 1.000 vacas paridas e prenhas. Zaidan,
Quero te mostrar um pouco das vacas hoje. Você vai ter que andar muito, mas muito, para encontrar uma oferta de vacas como essa. Coloca na tela para mim o lote L36, pode trazer na tela para mim, lote L36, vacada toda parida, tá aí uma vacada com 473 quilos de peso. Olha o score corporal dessa vacada, uma bezerrada maravilhosa no pé, uma bezerrada já pesando aí em média 160 quilos, os machos e as fêmeas, um gado extraordinário. Quem tem um gado desses, Zaidan, que trabalhou durante, que nem o projeto da marca OL, já está com mais de 10 anos selecionando matrizes. Quem trabalhou todo esse tempo, geralmente não vai colocar uma vacada dessa à venda. É que a marca OL resolveu, né, liquidar todo o seu plantel e aí está uma oportunidade. São praticamente 5.000 vacas nesse padrão que nós estamos mostrando aí. Está aí a bezerrada da vacada, eu falei aqui, uma bezerrada de 160 quilos de peso médio, um gado realmente extraordinário. Está de parabéns a marca OL. Serão ofertadas cerca de 5.000 fêmeas nesse padrão aí, né, entre paridas e prenhas, e mais as bezerras. No primeiro domingo agora, no próximo domingo, dia 24, a gente vai trazer, como você bem disse, Zaidan, a oferta de 1.000 vacas, paridas e prenhas nessa bitola aí. Pode trazer para mim o lote L37. Traz o L37 agora, um pouco com 110 vacas. Com 110 vacas agora, o lote L37 já pode trazer na tela. Então, Zaidan, como eu vinha dizendo, no próximo domingo agora a gente vai com 3.000 bezerras e novilhas e mais 1.000 vacas entre paridas e prenhas nessa bitola aí. Depois, no dia 7 de abril, nós teremos mais uma oferta da marca OL, aí lá no leilão de Nova Canaã, lá na parceria com o Sindicato Rural, de mais 2.000 fêmeas paridas e prenhas, né? Logo na sequência, no dia 14 de abril, aí a gente vai para Nova Monte Verde com oferta lá da região de Nova Monte Verde e também com uma oferta de mais 2.000 fêmeas da marca OL para liquidar 100% desse plantel. Para fechar, coloca para mim o L38, pode trazer o L38 lá que eu quero mostrar para os amigos de casa. São vacada com 485 quilos de peso médio e muito bem parida. E jovem, viu? A média de era da vacada é 60, 70 meses de idade, vacada toda jovem, né, toda feita, toda um projeto muito bem conduzido lá pelo Nico, da marca OL, está aí a vacada no score, né, tem Leidmar Lusato está aqui comigo, teve lá filmando a vacada, quer dizer, a pastagem lá deve estar um alface, né, porque para você ter uma vacada como essa, Leidmar Lusato, pesada desse jeito e muito bem parida, você vê que realmente deve estar um alface a pastagem lá das fazendas da marca OL, né? Esse gado está localizado ali mais próximo a Nova Canaã do Norte, a 25 quilômetros ali de Nova Canaã. Lembrando que as fazendas da marca OL é Colíder, Nova Canaã e Nova Monte Verde. Então, nesse leilão agora de domingo, nós teremos oferta de novilhas em Colíder, Nova Canaã e Nova Monte Verde, e as vacas estão ali a 25 quilômetros de Nova Canaã do Norte. Vamos mostrar um lote de novilha? Traz o L7 para mim, traz o L7 lá, eu quero mostrar para o amigo de casa o lote L7 de novilhas agora. Lote L7 vem com 90 fêmeas mochas, de 293 quilos de peso médio, um gado extraordinário, e aquilo que a gente vinha dizendo, né? A marca OL estava preparando essas fêmeas para fazer a reposição do seu plantel. Quem trabalha com cria sabe que todo ano acaba descartando aí 15, 20% das vacas e tem que fazer essa reposição, né? E a marca OL vinha preparando essas bezerras e novilhas para isso. Com a liquidação total, você tem a oportunidade de entrar na cabeceira de um plantel conduzido há mais de 12 anos em cima de gado produtivo, pesado, com habilidade materna. A gente vê isso na bezerrada. Traz o L10 para mim para fechar. Pode trazer o L10 lá, para que o amigo de casa possa ver o lote L10 também. São novilhas, o L10, um lotaço também que vem lá por conta da marca OL. Tá aí o lote L10, você vê que uma oportunidade de negócio, tem um gado que já foi desmamado, um gado de 12 para 16 meses de idade, 14 para 16, um gado que já sentiu um pouquinho a desmama, mas tem raça, tem qualidade, é um gado que vai responder rapidamente a qualquer projeto, ou de uma recria para fazer uma inseminação, ou de engorda, é um gado que responde, né? Esse é o ventre zebu, é o ventre mais valorizado da pecuária brasileira, é o ventre que você pode utilizar aí um touro Nelore, pode utilizar um touro Angus, pode utilizar um touro Senepol, pode fazer o que você quiser com um ventre desse, realmente um gado que responde e aceita qualquer tipo de projeto.
Tá aí, meu amigo Zaidan, alguns dos lotes que vamos ofertar agora no próximo domingo, dia 24. Mais informações sobre todos os lotes, é só o amigo entrar lá no site www.ricardonicolaoleilões.com.br. Visite também as redes sociais ali, o Facebook, o Instagram. Você pode estar bem informado sobre tudo o que acontece. As filmagens ainda estão acontecendo, né? Nós vamos, amanhã à tarde deve estar tudo certinho. No domingo a gente estará junto a partir das 14 horas, horário de Brasília, com a transmissão para o canal do Boi. Obrigado, Zaidan. Boa noite a você. Obrigado. Valeu, obrigado, Arnaldo, um abraço ao Ricardo Nicolau, toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões, que gado, hein, para este domingo, 2 da tarde aqui conosco. 6h12, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, o Plantar Florestas do Ministério da Agricultura, tem ações previstas para os próximos 10 anos, para conseguir aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. O governo e os representantes do setor traçam um plano de metas. Nesta semana, todos os envolvidos na cadeia do agronegócio discutiram o tema no Ministério da Agricultura em Brasília. Veja com a Catarina Martorelli. As florestas plantadas são hoje o 4º item do agronegócio brasileiro. Segundo o Ministério da Agricultura, só perde para a soja, carne e cana-de-açúcar. O país tem exportado celulose em grande quantidade, fora as exportações para a China de biomassa para a produção de papel. Pelo Acordo de Paris, o Brasil precisa plantar 2 milhões de hectares de florestas até 2030, um aumento de área de 20%. Segundo o IBGE, o país tem hoje 10 milhões plantados. Segundo a Câmara Setorial de Florestas Plantadas, para aumentar para 12 milhões, é preciso planejar bem e evitar prejuízos ao setor agrícola. Nós somos o 4º item do agronegócio, do setor florestal. Nós temos um papel importante dentro do PIB nacional e queremos, sem falar nas questões ambientais, que nós plantamos aquilo que sequestra carbono, somos renováveis, somos estruturantes e vamos apresentar e discutir aqui um diagnóstico para a gente estar levando para a ministra para traçar um plano de ações para cumprir as metas do nosso governo. O MAPA vai fazer um estudo junto à Câmara Setorial para viabilizar o cumprimento da meta. Essa Câmara específica de florestas é uma Câmara que tem um nível de maturidade bastante elevado e demonstrou isso na condução, na construção de um plano específico para o setor. É esse plano, né, que uma vez interpretado pelo Ministério da Agricultura, deu condições para que a gente pudesse lançar esse tipo de meta, né, obviamente de médio e longo prazo, com os instrumentos que nós temos hoje dentro do Ministério, que são instrumentos clássicos de política agrícola, como o financiamento, o Programa ABC, que visa exatamente dar essas condições para que o agricultor então possa avançar nessa meta. Quer dizer, governo incentivando, a agricultura fazendo seu papel de plantio. Rotormix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotormix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotormix Prof. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotormix Prof. para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotormix Prof. está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotormix Prof. A escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. 6h16, agora há pouco a Sara comentou que o dólar teve a maior alta diária hoje em quase 2 anos.
Vamos voltar com ela em São Paulo. Sara, como é que ficou o dólar no acumulado da semana? Com uma alta significativa, né, Zaidan? Vamos fazer uma retrospectiva. Na semana passada, a moeda norte-americana registrou uma alta de 1,28% no acumulado das 5 sessões aí frente ao nosso real brasileiro. Essa semana o cenário começou bem diferente, o dólar teve quedas aí frente ao real. O dólar chegou a ficar num patamar bem positivo, bem significativo ao longo da semana, só que aí depois dessas últimas notícias que a gente acabou de falar, o dólar começou a disparar frente ao real. E com isso, no acumulado da semana, os ganhos da moeda norte-americana ficam em 2,14%. Enquanto isso, Zaidan, só incrementar a informação aqui, o índice Bovespa encerra essa semana com uma queda de quase 5,5% aí também no acumulado das 5 sessões. Legal. Obrigado, Sara. Até daqui a pouquinho você volta com mais informações. O preço do milho ontem estava em baixa. Aliás, nos últimos dias, o preço do cereal tem tido quedas sucessivas. Vamos saber daqui a pouco como termina este mercado. E hoje, sexta-feira, é dia do balizador de preços do GPB. A média dos preços informada pelo próprio pecuarista. Esse é o diferencial do balizador de preços do GPB, que a gente vai trazer logo mais aqui no Mais Pecuária. Vamos saber agora os nossos destaques, 6 horas e 19 minutos no horário de Brasília. Podemos ir para o intervalo comercial? É isso? E já, então, vamos falar sobre o clima. Tem alerta para o sul da Bahia, chuvas fortes a partir de agora, já. Agora às 6h20, o complexo sucroalcooleiro Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma de Alagoas, segue ofertado em leilão judicial marcado para este mês. A segunda praça termina dia 30, às 14h. E nessa praça, o bem pode ser arrematado com deságio de 55% do valor de avaliação. As informações com Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de março de 2019, às 14 horas, horário de Brasília, com deságio de 55% do valor da avaliação. Esta praça será realizada no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Seis e 22, os problemas climáticos que prejudicaram algumas lavouras, vamos lembrar, no caso da soja, mexeram nas estimativas para o valor bruto da produção em 2019. Quem tem detalhes sobre esse assunto é a Sara, que mais uma vez participa com a gente. Ô Sara, o pessoal está judiando de você hoje, hein? Está fazendo você trabalhar demais nesta sexta-feira. De quanto deve ser o VBP, o valor bruto da produção? Estamos aqui para isso, né, Zaidan? Vamos trabalhar, que a semana está quase acabando. O valor bruto da produção, então, conforme a última estimativa aí da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deverá ser de 573 bilhões de reais nesse ano. Esse número aí, ele representa um acréscimo bem significativo na comparação
com as expectativas divulgadas no mês de fevereiro. O acréscimo é de 8,7 bilhões, 8 bilhões e 700 milhões de reais na comparação com o levantamento anterior. Mas na comparação com o fechamento do VPR, valor bruto da produção, do ano passado, há ainda uma diferença para baixo, uma diferença de 0,9%. E como você falou, isso acontece, claro, por causa das chuvas agora registradas no início do ano, especialmente para a soja, e a soja que no ano passado teve uma safra recorde. Então, na comparação com a soja do ano passado, o valor bruto da produção da oleaginosa deverá ter uma queda aí de quase 11,5%. Mas na comparação com o relatório de fevereiro também há uma diferença aí de 1 bilhão de reais. Estima-se, portanto, que o valor bruto da produção para a oleaginosa será esse ano de 128 bilhões. Já no caso do milho, frente ao relatório de fevereiro, houve uma variação para cima de quase 7 bilhões de reais. Com isso, o milho chegaria esse ano a 379 bilhões de reais, então a mais do que aquele montante de fevereiro, né, projetado em fevereiro, mas abaixo daquele do ano passado, 2,5% abaixo do que foi registrado em 2018. Por último, a pecuária, Zaida. Para a pecuária, os ajustes são positivos, tanto frente ao relatório de fevereiro, quanto na comparação com o valor bruto da produção de 2018. Esses números são pesquisados aí nas 5 principais cadeias produtivas, no caso da pecuária, e para a pecuária, portanto, o valor deverá chegar aos 194 bilhões de reais esse ano, quase 2 bilhões de reais a mais do que o projetado em fevereiro e quase 2,5% a mais do que o valor bruto da produção de 2018. Então, no caso da pecuária, o relatório ele traz dados mais otimistas, tanto na comparação com o relatório do mês passado quanto com o ano passado. Já os destaques aí previstos, principalmente falando da pecuária, para os bovinos de 2,1% e para o frango quase 10%. Então, esses relatórios eles são feitos pela Conab e também pelo IBGE. A ideia é com você. Legal, Sara. Mas você ainda volta hoje, tá, Sara? Tem informação do milho, tem preço da pecuária, daqui a pouquinho. E já que ela falou dos problemas climáticos, depois do intervalo comercial, daqui a pouquinho, nós temos um especialista, um meteorologista, para falar das condições do clima. Não perca, você que está esperando o clima para os próximos dias, vamos falar de fenômenos climáticos, os primeiros dias de outono, essa estação de transição do verão para o inverno, daqui a pouquinho aqui no programa. Domingo, 10 da manhã, o canal do Boi transmite o tradicional leilão virtual da MB Leilões. M de Murilo, da MB. Direto de Cuiabá, o nosso companheiro Edilson Alvarenga traz as informações. Cadê o Edilson? O Edilson está aqui. Boa noite, Edilson. Muito boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite aos amigos que acompanham Mais Pecuária. Olha, Zaidan, está tudo preparado. A equipe ainda está no campo, está filmando. Temos gado para filmar hoje, filmou bastante. Né? Temos gado para filmar ainda. Nós vamos trabalhar em torno de 1.200 a 1.500 animais. Agora, Zaidan, nós preparamos um gadão para esse final de semana, para domingo, tá certo? Gado de criador, temos novilhas boas. Vamos começar mostrando aí, eu quero nessa ordem, lote 4, canal. Lote 4, por gentileza, pode colocar na tela, já vamos começar mostrando, aproveitando o tempo aí, convidando a você a participar do nosso leilão no próximo sábado, no próximo domingo, né? A partir das 10 horas, Brasília tá aí. Esse é o lote 4, esse lote é o lote 4. Esse lote nós filmamos aí na região de Diamantino, tá certo? São 80 bezerros de primeira. Uma bezerrada madura, uma bezerrada com compensatório. Esse gado são 80 bezerros. Esse gado ele está a 5 quilômetros do trevo de Diamantino, 15 do trevo de Novo Diamantino. Tá? Ali ela está num verdadeiro trevão, né? Atende Ômega 3, atende Barra do Bugre, Tangará da Serra. Show de bola essa bezerrada. E lá nós filmamos também o lote número 1. Mais 26 garrotes de 15 meses. 26 garrotes, 15 meses, no lote número 1, na mesma propriedade. O canal já vai colocar para nós aí, enquanto isso a gente vai vendo a bezerrada aí, tá certo? Um gado isso. Olha a garrotada aí. Essa garrotada é um 15 mês firme, boa mesmo, grossa. Fomos lá pessoalmente, eu, Murilo ajudou na apartação. Murilo que fez a apartação do gado, então conhece bem, nós estamos falando com conhecimento de causa, tá certo? Olha só, aí são 26 garrotes. Na mesma propriedade, nós filmamos o lote 2. São 94 novilhas de primeira. Esse gado, novilhada toda vazia,
novilhada toda pronta para ser entorada, novilhada embalada, tá certo? É uma novilhada aí pesada, embalada, eu chamo a atenção, são 94 novilhas na mesma propriedade. Um gado extra de bom, você pode observar aí, uma novilhada graúda, né? Uma novilhada bem desenvolvida mesmo, tá certo? Uma novilhada muito boa no lote número 2, tá? Bom, aqui em Poconé nós filmamos o lote 3, uns garrotes. Uma garrotada colorida, mais bruta. Olha ela aí, ó. Aí tem Nelore, tem anelorado. Boa, garrotada erada, garrotada pesada, né? Esse gado colorido é o gado do choque de sangue. Esse é o gado que realmente agrega, tem velocidade no ganho de peso, né? Esse gado ele está localizado pertinho de Poconé. Ele está aí o lote 3, ele vai estar aí a 12 quilômetros de Poconé, mais ou menos. Ele está na estrada de Poconé, Porto Cercado, no quilômetro 17. Pertinho de Poconé. Aí são 60 garrotes nesse lote aí, tá certo? E aí nós filmamos vacas, uma vacada aí graúda, eu quero o lote 12 na tela, eu chamo a atenção dos amigos, vacas na região de Rosário Oeste, vacas na região do Bom Jardim. Olha, essa é a mocha, o lote 12 são as mochas, são 38 vacas mochas neste lote. 38 vacas mochas nesse lote número 12, 36 vacas nesse lote. Essa vacada pesou 407 quilos. Essa vacada pesou 407 quilos, ok? Olha só, aí nós temos também na mesma propriedade mais um lote de chifre agora, lote 14. Lote 14, olha só, e a vacada é grande, hein? 406 quilos, essa vacada é grande mesmo, você vê que ela está pesando 13 arrobas e meia, mas uma vacada com ponta de osso, uma vacada para engordar, uma vacada para ganhar dinheiro, essa vacada é para giro rápido, tá certo? O nosso leilão ele começa domingo, 10 horas da manhã, né? Nós convidamos a todos, 9 horas, horário Mato Grosso, nós temos, e aí... Pode voltar aqui para mim. Aí, nós filmamos 202 novilhas na região de Nova Olímpia. Novilhada de ATF, novilhada para criador, novilhada de umas 10, 10 e meia, raçuda, barbaridade. As imagens não chegou ainda, mas já está filmado o gado, confirmado o gado. São 202 novilhas na região de Nova Olímpia, Tangará da Serra, um gadão, tá certo? 300 bezerros na região de Quatro Marcos. 300 machos na região de Quatro Marcos. Bezerrada Nelore, bruta, boa também. Nós filmamos 140 fêmeas ali no Caramujo. 70 fêmeas de 9 arrobas e 70 fêmeas de 7 arrobas. Tudo Nelore, tudo raçuda, um gadão. Filmamos também 2 lotes de vacas prenhas aqui no 120. Então nós vamos trabalhar, Zaidan, com 1.200 a 1.500 animais. Muita coisa boa, tá certo? O leilão vai ser domingo pelo canal do Boi. Convido a todos, nosso telefone está na tela, 65 3056 9050. Esse é o nosso telefone. Entre em contato com a gente, ok? Entre em contato com a gente ou entre no nosso site www.mbleilões.com.br. Domingo, dia 27, o nosso grande evento para você, uma oferta muito boa, tá certo? Muito bem, e eu quero chamar a atenção por uma data que vai marcar na pecuária brasileira, na pecuária mato-grossense. 5 de maio, anotem bem essa data aí, 5 de maio, o dia inteiro de Canal do Boi, segundo mega leilão da MB Leilões. A nossa meta, o nosso objetivo é 10 mil animais, já temos quase 4 mil animais confirmados para esse leilão, já agendados as filmagens. Agende a sua filmagem também, 65 3056 9050, dia 5 de maio, das 10 da manhã às 20 horas, nós teremos Canal do Boi, parceria SBA. Agende a sua filmagem, venha ser parceiro nesse grande evento, um grande evento que está chamando a atenção de grandes repositores, grandes invernistas também, tá certo? Então, tá aí o convite e agora eu quero mostrar para você o vídeo que promove o nosso mega leilão. Zaidan, boa noite para você e obrigado pelo espaço. Acompanhe o vídeo do segundo mega leilão da MB Leilões. Sucesso em 2018. 9 horas de leilão. Grandioso, inovador, lucrativo.
Vem aí a segunda edição do Mega Leilão da MB Leilões. Os melhores negócios estão aqui. A qualidade da pecuária que você já conhece com selo de garantia e rentabilidade. Tudo ao vivo pelo Canal do Boi. Em maio, certeza de sucesso. É com a MB Leilões na tela do Canal do Boi. Informações 6530569050 ou acesse nossas mídias sociais. Os primeiros dias de outono têm trazido chuvas generalizadas para diversas regiões, produtoras ou não do país. Será que isso vai continuar assim? A resposta depois do intervalo comercial. Até já. Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando aí para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potencial não é diferente, os produtos vêm aí se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase aí 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, junto com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma repaginação da linha, né? E estamos lançando produtos hoje para atingir um mercado que a gente não vinha atingindo, que era um mercado de leite de alta tecnologia, né? Que com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, né? Núcleo pré-parto, para tentar, da melhor forma possível, atingir esse pecuarista, né? Melhorando produção, melhorando casos de tamponamento de rumen, casos de problemas de casco dentro da propriedade, né? Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais aí dos produtos de vocês seja a questão da inclusão baixa, né, Rafael? Isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, né? Que vem trabalhando esse perfil de trabalho de inclusões relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos hoje tamponados com 400 gramas de inclusão dia para uma vaca aí de 35, 40 litros dia, e núcleos aí de inclusão de 3% na ração, 300 gramas dia também, tá? Isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? Acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho. Temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22%, 24%, e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo, e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito, então, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff para o SBA. Agora são 20:07 no horário de Brasília, 20:06 no horário de Mato Grosso do Sul, onde nós estamos. Você tem imagens externas do Centro de TV do Canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. A gente esperava para essa entrevista aqui do lado de fora dos nossos estúdios um tempo chuvoso, porque o nosso assunto agora vai ser o clima, a previsão do tempo. Mas não, o céu está bonito, você viu aí. Neste momento a temperatura deve estar na casa de 23, 24 graus. A máxima já foi de cerca de 28 na tarde de hoje. Ontem a temperatura caiu um pouco, mas hoje a temperatura está um pouco abaixo dos dias passados, mas ainda nessa casa de 28 na máxima, agora 23, 24 graus. Os primeiros dias de outono devem trazer chuvas generalizadas para todas as regiões brasileiras. Tem lugar que choveu muito mais agora do que quando precisava ter chovido na época do plantio, por exemplo, da safra 2019-2020. Quem me falou isso foi o nosso comentarista, o João Pedro, que é engenheiro agrônomo, que fez uma viagem recente para o sul de Mato Grosso do Sul e constatou isso. Rios chegando até quase a rodovia, no nível da rodovia, tamanho volume de água provocado pelas chuvas que devem seguir nesses primeiros dias de outono.
Vamos falar de fenômenos climáticos, que impacto, por exemplo, o El Niño, que deverá ser mais fraco este ano, para o sistema de produção do país. Nós convidamos um especialista, uma referência no clima em Mato Grosso do Sul, professor universitário, o Natálio Abraão, que é meteorologista, o João Pedro, que está aqui também, ele e eu vamos conversar com o professor Natálio. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês para falar de Brasil, de Mato Grosso do Sul e outros estados com relação ao clima do outono. João, você ficou assustado com o nível da água por onde você passou recentemente? Você foi para Dourados, né? Sul de Mato Grosso do Sul. Ledan, esse ano você teve falta de chuva em dezembro, em janeiro, sol muito forte, 12, 13 horas de insolação por dia, quebrou a safra de soja, mais de 1 milhão de toneladas no Mato Grosso do Sul. E agora, nós estamos chegando ao fim de março, as águas de março vieram com todo vigor. Nós vimos em Coxilha, área altas, com água acumulada. Então, professor, essa questão dessa amplificação dos fenômenos climáticos, secas mais intensas, chuvas mais intensas, isso é um problema que veio para ficar? Falando de mudanças climáticas, eu sou uma pessoa que acredita nessas variáveis, né, que a estatística, os números que demandam mais de um século, né, eles estão falando que essas mudanças aparecem em todas as regiões do mundo. E para nós, essas variáveis de temperatura, de pressão, de umidade, de ventos, elas são potencializadas principalmente por 2 fatores, temperatura e umidade. Se você tem mais temperatura, você tem mais energia. Na presença de umidade, essas nuvens vão criar potencial mais elevado. E a resposta sempre é chuvas mais fortes, rajadas mais fortes, quebrando números de raios de um ano para outro em regiões que normalmente não são historicamente de quantidade elevada de raio. E por isso que esses números vieram para ficar sim. E eles estão falando que algumas regiões do mundo e algumas regiões do Brasil já estão com influências dessas mudanças climáticas que nós chamamos de aquecimento global. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para colocar um mapa que mostra com satélite a previsão dos próximos dias. Vamos começar com amanhã, sábado. Professor Natálio, o que o senhor pode dizer? Explica para a gente, nós temos a América do Sul inteira aí. O que o senhor pode dizer sobre o clima amanhã? Veja só, esse mapa, ele está numa forma de um modelo numérico para o dia 23. Essa condição aí, ele está indicando que a umidade da região amazônica, que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, está associada a uma frente fria. E ali tem um detalhe muitíssimo importante que deve interferir principalmente na atividade comercial e na agricultura na Bahia e no Espírito Santo. Na Bahia nós estamos vendo onde está mais vermelho na tela, né, quase que uma flecha pontiaguda em vermelho, é ali na região sul da Bahia. Tem alerta para lá, não é? Não só como um alerta, como uma situação que pode evidenciar danos sérios e gravíssimos. Aquilo ali chama-se centro de baixa pressão com tendência para um ciclone extratropical, que nada mais é do que uma área em que há influência intensa de nuvens muito carregadas, acompanhada de rajadas de vento, e ali as regiões de Porto Seguro, Ilhéus, Caravelas e um pouco mais para cima, um pouco abaixo de Salvador, e todo esse litoral norte do Espírito Santo, muito cuidado, não só amanhã quanto no domingo. Ele não vai atingir o litoral do país. Ele vai se aproximar um pouquinho mais e depois vai retornar. Ou seja, se houvesse a incidência dele no litoral, aí poderíamos ter até perdas de vidas. Mas espera-se prejuízos materiais entre o sábado e o domingo naquela região. Agora, nas outras, as áreas de instabilidade mais abaixo, que nós temos ali entre São Paulo e o Paraná,
As pancadas de chuva na parte da tarde serão também bastante intensas e pode provocar danos não só no Rio de Janeiro, como entre esse trecho que demanda até São Paulo. No restante do Nordeste, a região norte do Nordeste, a região norte do país, as pancadas de chuva também estarão espalhadas em pontos isolados. Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso e parte do Paraguai, as condições de tempo serão boas. Legal, a gente está vendo lá, Paraguai sem nada, Mato Grosso do Sul também quase nada. Ó, vamos fazer o seguinte, esse mapa é do dia 23, vamos passar 24, 25, até o dia 28 para ver se vai haver alguma mudança. Aí dia 24, continua a área vermelha no sul da Bahia, esse é o dia 25, pode passar para a próxima, aí. Continua com o vermelho, não é, João Pedro? Agora o vermelho saiu da Bahia no dia 27, desceu um pouquinho, né? Até o dia 28, que é quinta-feira da semana que vem. Quer dizer, veja como as chuvas deverão estar em todo o país, em menor ou maior intensidade, pelo menos por mais 7, 8 dias. João. Professor, quando a gente vê esse mapa, a gente vê uma concentração muito grande de nuvens vindo da região amazônica em direção ao litoral. Esses são chamados rios voadores? É verdade. São chamados rios voadores, mais por uma característica da confrontação que essa umidade ela demanda da região amazônica para a região sudeste do país. Isso, tecnicamente, chama-se Zona de Convergência do Atlântico Sul, e que abreviadamente nós chamamos de ZACAS. Quando ela está ativa, a umidade sai da Amazônia, passa por Mato Grosso, por Goiás, pelo Triângulo Mineiro, parte de Minas Gerais, atingindo o Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e parte do Paraná. Isso é uma linha constante, né, que alimenta os fluxos de energia, provocando chuvas nessa época do ano. E isso é fundamental, principalmente enquanto nós tivermos a floresta amazônica. Quando ela tiver uma redução significativa, que não tenha mais condições de manter a umidade que vem do Oceano Pacífico e se agrega nessa região, a tendência é mudança nas condições climáticas, não só no Sudeste, como no Centro-Oeste do país. Bom, já vimos a previsão para os próximos dias. João, você é sempre muito preocupado com os impactos que os fenômenos climáticos podem causar, principalmente para as áreas de produção. Nós estamos com um El Niño mais fraco esse ano, né? Queria que você perguntasse, que você conversasse com o professor Natálio, das suas preocupações que você sempre traz para a gente aqui. Professor, nós tivemos um ano que o verão, pegar exemplo do Mato Grosso do Sul, Paraná, algumas regiões, que o verão foi muito pouca chuva. Você tem hoje, quem nos assiste, grande parte do nosso público são pecuaristas. Eles estão com o pasto meio rapado. Agora, em março, com as águas de março, vamos falar assim, deu uma melhora. A temperatura está alta durante o dia, à noite dá uma refrescada, mas insuficiente para deter o processo de brotação, especialmente as braquiárias, os pânicos e tal. Como é que o senhor vê esses próximos 3 meses? Esse pecuarista que está aí com os pastos meio baixos e tal, qual é a expectativa em termos que ele pode ter em termos de chuva e comportamento de clima? Certo. Esse vai ser um outono diferente. A influência do El Niño ele é muito significativa no centro-oeste. Tanto que Mato Grosso, principalmente o norte de Mato Grosso e o oeste, que abrange as nascentes da bacia do Paraguai e também uma região que não é muito produtora, que é a produtora mesmo de Mato Grosso, é o centro-leste, né? De Lucas de Rio Verde até Goiás, produz muita soja e agora está na fase de plantio do milho. Essa região aí, ela ainda deve persistir as chuvas pelo menos até o fim de abril, e depois vai se reduzir bastante. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma fase de redução do volume de chuvas. A tendência agora é volumes cada vez menores, mas pelo menos até a segunda quinzena de abril ainda teremos condições chuvosas aqui no estado. Estamos com algumas bacias em situações críticas, principalmente a bacia do Rio Miranda, a bacia do Rio Negro e principalmente a bacia do Rio Apa, que está com quase 9 metros acima do seu leito normal.
Para a região centro-oeste, a tendência ainda, principalmente no litoral, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, essas chuvas ainda continuam e agora inicia-se o período chuvoso, principalmente no norte e no nordeste do país. Legal. Mais alguma preocupação, João, com você, engenheiro agrônomo, mais imagens externas aqui do nosso centro de TV do SBA, do canal do Boi? Um pouquinho de nuvem, né? O céu estava limpinho agora há pouco, agora já surgem algumas nuvens um pouco mais escuras, João. No sul de Mato Grosso do Sul, a única preocupação que eles têm é chover, né? Isso é fundamental. Porém, há o risco de geada precoce. Isso no Paraná também é importante. O Paraná é o segundo maior produtor de milho, segunda safra do Brasil. Com o El Niño, ele bloqueia um pouco a entrada dessas frentes frias que possam derrubar a temperatura a ponto de gear, professor? Vai gear no Paraná, professor? Antes disso, eu volto a falar de chuva. A região sul, ela deve ter as chuvas dentro das suas médias esperadas para março, abril e maio e reduzindo-se um pouco no final de junho, em meados de junho. A primeira massa de ar fria, ou massa polar fria, que deve atingir, passando pelo Rio Grande do Sul e chegando a Mato Grosso do Sul, será nos primeiros dias de maio. Isso não significa que não tenhamos as manhãs frias aqui no estado e também nos estados de Paraná, de Santa Catarina, e o calor demandando no decorrer do dia. Aquela situação que você sai de casaco e 9, 10 horas tem que tirar. Isso vai começar a ocorrer a partir da primeira quinzena de abril. E há sim previsão de geada. Nós estamos prevendo entre meados de maio até o fim do outono, o início do inverno, tem previsão de 3 graus na temperatura na região sul de Mato Grosso do Sul. Isso significa que o Paraná também estará inserido nessa massa de ar polar que deve atingir o estado, com previsão de geada em junho, mas com temperaturas baixas entre 3 e 5 graus na primeira semana de maio. É verdade que nós deveremos ter um inverno menos rigoroso em 2019? Tudo indica que nas condições atuais de El Niño fraco, porque conforme ele perguntou, teremos mais ou menos frente fria, a função do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, anormalmente mais quente, ela não bloqueia o avanço das frentes frias. É como se as porteiras continuassem abertas para as frentes frias avançarem. Só que elas virão com muito mais umidade do que os outonos de anos anteriores. Ou seja, poderemos ter ainda, possivelmente, mais nevoeiros, chuvas em períodos mais curtos com estiagem menores. Isso significa que esse outono, que normalmente é caracterizado com 30, 35, 40 dias sem uma gota de chuva, poderemos ter intercalado em menos de 20 dias uma chuva ou outra que pode restabelecer o teor de água no solo, principalmente entre o extremo sul de Mato Grosso do Sul, aquela região de Dourados, Amambai, Sete Quedas, Mundo Novo, Cândido Rondon, do outro lado, já no Paraná, pode ser beneficiado por essa umidade mais elevada. É a conta da energia elétrica. E a conta da energia elétrica aumenta quando os reservatórios ficam baixos. E o governo é obrigado a fazer funcionar as térmicas a gás ou qualquer outro combustível. Hoje, nós estávamos olhando o Operador Nacional do Sistema, mostrando que o Sudeste e Centro-Oeste está com 38% dos reservatórios com água. É muito pouco para a época, né, professor? É verdade. Para a reposição disso, que demanda desde 2015, quando a crise de energia, principalmente, ela se concretizou em todo o país, e a região sudeste, que é uma região econômica muito significativa, e o centro-oeste, que é uma região agrícola muito significativa. Nós tivemos os meses de dezembro e janeiro com as temperaturas médias máximas 3 graus acima desses valores. O que ocorreu? Consumo de ar-condicionado. Tanto que há questões com respeito a esse consumo elevado, que demandou custo também muito elevado. E agora a pergunta que você faz com relação aos níveis, né, que venham abastecer as hidrelétricas.
Isso precisaria, para se restabelecer, que está hoje em 38%, níveis normais de chuvas regulares, pelo menos mais 5 anos para isso voltar ao normal. Isso significa que, pelo menos esse ano, nós não teremos valores acima de 70%, 80%, 90% de reposição desses sistemas com relação ao período de chuva que poderia ter como recuperação e não tem. Professor, há cerca de 2 anos nós tivemos quebras significativas da safra de soja, por exemplo, naquela região considerada a última fronteira agrícola do país, que é o Matopiba, né? Parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tem risco disso voltar a acontecer em 2019? Para esse outono, é muito difícil que tenhamos uma situação grave de estiagem naquela faixa ali. É uma faixa que está em expansão, ela é uma região que chama atenção pela produção, mas pelo que indica esse outono, e principalmente porque agora é o início do inverno no Nordeste e no Norte, né? Essas questões de chuva poderá ser pontual, não regional. João. Não é isso, acho que eu comentava com o professor antes da entrevista que 50% dos problemas que o agropecuarista fala é clima. E daqui para frente, ele tem razão de ficar cada vez mais preocupado ou não? O senhor acredita que esse aquecimento global não está acontecendo? Peraí, mais do que o banco? O clima preocupa mais do que o banco? Mais que o banco, mais que a Dilma, toda essa turma toda aí, 50% no mínimo é questão clima. A questão de clima, você sabe que a preocupação é de todos os segmentos. O comércio precisa, a agricultura precisa, a medicina precisa, porque está volta e meia tratando de sintomas que estavam lá atrás, sob controle, sarampo, dengue, né, está tirando vidas. Por quê? Por causa de alterações climáticas. Então, dizer que o agricultor, o pecuarista, não vai se preocupar com isso daí, eu acho que seria uma fantasia, uma utopia. Ele tem que se preocupar no conjunto, né? E buscar sempre as informações que vai fazer com que ele tenha um planejamento adequado para o seu produto. Porque ninguém vai colocar produto sem investir, e investimento é custo. E o custo, ele só vai trazer seu retorno se ele tiver um bom planejamento, excelentes informações, não só da meteorologia, como de outros, qualidade de semente, qualidade de produto. Ao agregar esses fatores, a resposta certamente não será 100%, mas trará, sim, um bom benefício. Agora, a questão que você fala do clima realmente está mudando e fatores atípicos ainda estão por vir. Bom. Professor Natálio Abrão, meteorologista, com mais imagens ao vivo da área externa do Centro de TV do Canal do Boi, Sistema Brasileiro do Agronegócio, as nuvens aumentando um pouquinho, sinal de que nós deveremos ter nas próximas horas um pouquinho mais de chuva aqui onde nós estamos, na área central, região central de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Hoje, dia 22 de março, o mundo todo celebra o Dia da Água. Nosso bem maior, juntamente com o sol, né? A nossa existência graças ao sol, à água. Já mostramos aqui a importância de você, produtor, preservar as nascentes dentro da sua propriedade, tirar o gado de perto, levar a água um pouco mais distante dos riachos para que o gado possa beber essa água sem danificar a mata ciliar, enfim. Que mensagem o meteorologista pode passar para o produtor no Dia Mundial da Água? Eu posso colocar outra colocação. 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia. Então, hoje, Dia da Água, amanhã, Dia do Meteorologista. Então, parabéns. Amanhã e no mundo. E a mensagem que a gente traz é que acreditem sempre que a pessoa que produz sempre vai ter como resposta eventos positivos. E nada melhor do que a meteorologia para contribuir para que o sucesso do agricultor, o sucesso do pecuarista seja o maior possível. Muito obrigado, professor Natálio Abrão, meteorologista, é uma referência em Mato Grosso do Sul na previsão do tempo, muito requisitado por todo mundo querendo saber como é que vai ser o clima, como é que vai ser o tempo. Obrigado pela sua entrevista aqui.
Eu que agradeço. Estamos não só hoje, como sempre à disposição dessa instituição que leva informações de credibilidade. É uma instituição séria e que eu tenho a honra de estar aqui junto com vocês e espero voltar sempre outras vezes para trazer uma comunicação responsável a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. João, obrigado também. Vai chover amanhã lá em São Gabriel com a bezerrada, lá não? Olha, a água, eu gosto tanto de chuva, que se chover amanhã eu fico olhando, não tem problema nenhum, pode chover. Tá bom, então, obrigado, João. Ó, vamos dar o último passeio de câmera aqui, agora são 7 horas e 2 minutos em Brasília e 6 horas e 2 minutos em Mato Grosso do Sul, 6 e 2 na região central do país. Daqui a pouquinho nós voltamos para os nossos estúdios, já com mais imagens externas daqui, e você vai acompanhar agora, olha que imagem bonita até, a câmera está compensando a luz, que nesse momento já não é tão forte aqui onde nós estamos, depois das 6 horas, em Mato Grosso do Sul, né? Esse é o nosso centro de operações, daí você vê a antena parabólica, daí que saem os sinais das emissoras que compõem o SBA para todo o Brasil. Acompanhe agora os detalhes de um leilão judicial. 2 fazendas no Mato Grosso serão ofertadas em leilão judicial agora em abril. Veja as informações. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira praça terá início em 8 de abril de 2019 às 2 da tarde. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça terá início sem interrupção em 11 de abril de 2019 às 2 da tarde e se encerrará em 3 de maio de 2019, também às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação atualizado pelo INPC do IBGE até fevereiro de 2019. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. As 2 áreas estão aptas para o plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 30 47 9800. 7 horas e 8 minutos, o Mais Pecuária volta ao tradicional estúdio aqui no Centro de TV do Canal do Boi para destacar o mercado de insumos para a produção. O preço do milho recentemente tem tido quedas sucessivas. Ontem também foi assim. Vamos ver como é que ficou o preço hoje, Sara. Hoje tem uma variação positiva para o milho, finalmente, Zaidan. No indicador CPEA para Campinas e região, a última alta havia acontecido no dia 8 de março. Desde então, a cotação do milho veio em queda e sucessivamente. Hoje, a valorização do cereal em Campinas é de quase 1%, 0,81%, e o preço da saca avança com isso para os R$ 38,41. No acumulado do mês, ainda assim, a queda é bem significativa para o milho no indicador CPEA, está perto ainda dos 10%, 9,26% de queda para o milho nesse mês de março até esse momento. E o milho no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para a Primavera do Leste, em Mato Grosso, hoje tem uma queda de 1,75%. E com isso, o milho lá em Primavera do Leste aparece cotado em R$ 28,00 no indicador BBM. Então, no indicador CPEA, hoje o milho em Campinas tem valorização, mas em outras regiões do país, o cereal segue em queda, Zaidan. Sara, vamos falar sobre o preço do suíno e do frango. As exportações de frango têm alavancado os preços, né? Tem sido uma boa ferramenta, né? Tem sim, Zaidan. Hoje os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam esse assunto, né? E de acordo com os dados da própria CSEX,
No primeiro mês, agora no mês de março, os primeiros dias úteis do mês de março, houve um avanço bem significativo aí nas exportações do frango in natura, somando quase 19 mil toneladas, uma alta de quase 31% na comparação com o início do mês de fevereiro. Então, isso mostra uma recuperação boa aí para as exportações de frango. Os consultores do CPEA, eles dizem que essa desaceleração aí, né, das exportações de frango, dos embarques de frango, e esse movimento agora de alta para os embarques, ele acontece por causa daquele feriado também que a gente teve de carnaval, e depois houve uma recuperação aí que está sendo observada agora nesse período de março, Zaidan. Vamos para os preços então. Hoje o frango não tem variação no indicador CPEA e permanece em R$ 4,49 o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo. No acumulado do mês, ainda assim, a valorização do milho segue firme, segue em 5,5%, 5,65% de alta. E o preço do suíno no estado de Santa Catarina tem a primeira queda em alguns dias aí. Hoje há uma desvalorização de 0,27%, que puxa o preço do suíno no estado catarinense para R$ 3,70 o quilo do animal vivo. Mas no acumulado do mês, o suíno segue com uma alta bem consolidada aí de 9,5%. Em outras regiões, como Rio Grande do Sul, por exemplo, a valorização do animal vivo ultrapassa os 12%, conforme o indicador CPEA, Zaidan. Legal. Sara, vamos aproveitar aqui para comentar o seguinte: muita gente, muitos consultores, muitas empresas de consultoria têm detectado uma tendência de alta, coisa boa, alta para o preço do boi gordo. Eu quero saber como é que fechou hoje o indicador de preços do boi gordo do CPEA e como o mercado projeta o preço da arroba lá na frente. Zaidan, vamos começar então com o preço do boi gordo aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA. Ainda há uma alta no acumulado do mês, né? A gente já está se encaminhando para o fim do mês e a arroba do boi gordo segue com valorização um pouco acima de 0,5% aí no acumulado para o mês de março. Hoje há uma queda no indicador CPEA, mas no acumulado do mês, como eu falei, a arroba segue com valorização. Com a queda de hoje de 0,92%, a arroba do boi gordo aqui no estado paulista aparece cotada hoje em R$ 151,20. R$ 151,20 é o preço da arroba no estado paulista nesta sexta-feira. No mercado futuro, você perguntou, Zaidan, lá na frente, né, como é que vai ficar? Hoje, novamente, os principais contratos mais próximos aí do boi gordo registram valorização na Bolsa de Valores. O vencimento de março não mudou muito de ontem para hoje, tem somente uma leve alta de 0,03%, com a arroba em R$ 153,55, mas os outros contratos posteriores têm quedas mais significativas de 0,5%, por exemplo, no caso dos vencimentos de abril e também de maio. Junho também avança e eu vou destacar, como sempre aqui, o vencimento para o mês de outubro, mês referência do mercado do boi gordo. Mais um dia de alta para o mês de outubro, Zaidan. Hoje, a valorização desse contrato está em 0,76% e, com isso, a arroba lá para outubro aparece por R$ 158,15 hoje. Ontem a gente mostrou que a arroba para outubro havia atingido novamente o patamar dos R$ 158,00, hoje ultrapassa ainda esse valor. Termino com a cotação do bezerro em Mato Grosso do Sul, conforme o indicador CPEA, voltando para o mercado físico. Hoje há pouca variação no preço do bezerro aí no estado de Mato Grosso do Sul, somente uma leve queda de 0,01% e o preço, portanto, está em R$ 1.229,86. R$ 1.229,86 por cabeça, conforme o indicador CPEA. No acumulado do mês ainda, o bezerro tem uma queda em torno de 3,5%. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara, pela participação. Vamos conferir agora o preço do boi gordo nesta sexta-feira, apurado pela Scott Consultoria. É o mercado físico do boi, você acompanhou o indicador de preços, o mercado futuro, só informações positivas. Nas cotações, preço mínimo das regiões também, poucas alterações negativas, a maior parte de alta nos preços, segundo a Scott. Vamos começar com a região sudeste do país. Alta de R$1 em Belo Horizonte, a capital mineira, e queda de R$1 no Triângulo Mineiro. Nas outras praças, o preço mínimo na região sudeste, à vista livre de fundo rural, ficou estável. Na região sul, sem alteração nos preços hoje nas três praças. No Paraná,
em Santa Catarina e em 2 praças do Rio Grande do Sul. Nas praças de Mato Grosso do Sul e Goiás, queda no sul goiano, arroba caiu para R$ 142, e na capital de Mato Grosso do Sul, a arroba subiu para R$ 142, alta de R$ 1 por arroba nesta sexta-feira. Nas praças de Mato Grosso, queda de R$ 1 na capital, Cuiabá. Nas demais regiões pesquisadas, o preço mínimo ficou estável. Vamos para a região Nordeste agora. No sul da Bahia, a única alteração na região, R$ 1 de queda, arroba ficou em R$ 147. E na região norte do país também não tivemos alteração de preços nesta sexta-feira. 7h15, depois do intervalo, tem hoje o balizador de preços do GPB com as curiosidades da semana. Até já! Agora 7h17, hoje sexta-feira, dia do balizador de preços do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. O preço quem dá é o próprio pecuarista sobre as negociações que ele fez com a indústria frigorífica. Antes de nós passarmos as médias de 6 estados que passaram as informações, vamos conferir as curiosidades do balizador no período de 18, foi segunda-feira, até ontem, dia 21. Apenas 25% das negociações informadas no período tiveram algum tipo de bonificação. 45% foram lotes de machos. Do total, 38% de machos inteiros e 6,5% de machos castrados. 54% foram lotes de fêmeas. Do total, 32% de novilhas e 22% de vacas. Sobre o fundo rural, 64% dos negócios informados optaram por recolher sobre 1,5% do faturamento e 35% optaram por recolher pela folha de pagamento. Das informações no período, 61% foram negociadas com prazo de pagamento de 30 dias e 16% foram com pagamento à vista. Os outros negócios, correspondentes a 22%, foram realizados com prazos variados de 3 a 15 dias. 67% dos animais abatidos do período são Nelore ou anelorados. 6,5% foram de cruzamento industrial. Os lotes restantes com 2 ou mais raças. Quanto à nutrição dos lotes informados no período, 38% estavam em regime de pasto, com proteinado de baixo consumo. 13% vieram de confinamento tradicional. 90% dos lotes foram negociados com peso morto. Os demais, correspondentes a 9%, foram negociados com peso vivo. Em 48% das negociações do período, os pecuaristas também comunicaram as informações ao CPEA. A escala média de todos os lotes informados no período, incluindo machos e fêmeas, foi de 5,1 dias. Em relação à semana anterior, houve queda de 13% na duração da escala. Se somarmos os valores pagos pela arroba nos 6 estados informados no período, o valor médio para os lotes de machos foi de R$ 148,09. Para as fêmeas, a média foi de R$ 132,35 por arroba. No período, o estado que mais contribuiu com informação ao balizador foi Mato Grosso do Sul. O estado respondeu por 32% dos dados informados. Em seguida, Mato Grosso, que contribuiu com 22% das informações. 7h20, vamos então aos preços, mas um pouquinho antes o comentário. No período de 18 a 21 de março, a escala média caiu um pouco em relação à semana anterior. A queda na escala, como se esperava, não acarretou em aumento nos preços da arroba. Mas os preços se mantiveram firmes e as ofertas restritas por parte dos pecuaristas que esperam uma melhor valorização da sua matéria-prima para entregar para a indústria. No mercado das proteínas, o varejo ainda sinaliza alta nos preços das carnes de frango e suíno, abrindo espaço para o aumento do consumo de carne bovina, que terá preços mais competitivos para a opção da dona de casa. Vamos ver os preços, começando por São Paulo.
No período informado, a praça seguiu firme nos preços à vista do boi comum. Na comparação com a semana anterior, embora uma leve queda de perto de 0,5% tenha sido registrada, a escala média também diminuiu um pouco. Média de preço de R$ 153,78 a arroba. Vamos ver Minas Gerais agora. Minas Gerais, macho inteiro, o estado manteve preços firmes na semana, mas houve uma pequena queda em relação à semana passada. A escala média permaneceu a mesma, 3 dias. Uma curiosidade que vem se sustentando em Minas Gerais. Nós mostramos isso na semana passada. Muitos negócios informados ainda mostram a transferência de abates da indústria mineira para a do estado de São Paulo. A média do boi inteiro ficou em R$ 147,98. Mato Grosso também reagiu bem ao preço da arroba para o boi comum e está com a arroba em torno de R$ 140 à vista. Todos os negócios informados no período tiveram bonificações. Você está vendo aí R$ 2,00 em média de bonificação. Portanto, a arroba com a bonificação salta para R$ 141,16. A escala média, relativamente alta em relação a outros estados, está em 6 dias. O estado de Goiás agora segue com preços firmes e com uma novidade, se nos lembrarmos das semanas anteriores, quando as informações eram as de que abate de fêmeas, apenas elas ou eles eram informados. Agora, neste período, nesta semana, houve lotes de machos informados com preço médio à vista para o boi comum a R$ 146,00 arroba e escala média de 6 dias. Mato Grosso do Sul, vamos dar uma olhada nos números, aumento de 1,16% no valor médio do boi comum na comparação com a semana anterior. A arroba ficou em R$ 144,77, a escala média também baixou para 3 dias. Mudando de assunto, Campo Grande recebeu o Congresso Brasileiro de Seguro de Direito de Previdência. Foi hoje, aliás, ontem e hoje. O evento reuniu vários nomes importantes, dentre eles a diretora executiva da Agrobrasil, Laura Neves, que conversou com o nosso repórter Vinícius Souza sobre o seguro agrícola. Vamos acompanhar. Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Nós estamos no Congresso Brasileiro AIDA para falar um pouco mais sobre algumas informações importantes para você, produtor rural. E ao meu lado está a Laura Neves, ela que é da Agrobrasil. Laura, muito obrigado pela sua participação. Você palestrou hoje sobre segurança agrícola, seguros agrícolas, não é? Conta para a gente um pouco como esses seguros rurais estão sendo hoje aplicados no país. Os seguros rurais hoje no Brasil ainda estão engatinhando, digamos assim. Nós estamos diante de uma indústria que é extremamente complexa, que é a indústria de produção de alimentos, e o mercado de seguros tem que trazer soluções de seguro agrícola no modelo privado, ou seja, aquele seguro que dá garantia da produção para o agricultor. Ou seja, a produção dele garantida e ele tendo alguma perda climática, ele é protegido por uma pólice de seguro. E o que ele vai fazer com a indenização, em havendo indenização, né? Ele vai pagar as suas contas, vai pagar os seus empréstimos, vai seguir a vida até a próxima safra, vai poder cumprir com o seu planejamento. Nós já estamos aqui há mais de uma década desenvolvendo produtos adequados para a região, porque cada região, eu costumo dizer que a soja é o produto soja é o mesmo, mas se a gente vai conversar com o produtor de soja do Mato Grosso do Sul tem uma soja diferenciada da soja do Paraná, de outros estados, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por quê? Porque as condições aqui são diferentes, então a plantinha reage de forma diferente. E ela reagindo de forma diferente, os produtores daqui querem um tipo de seguro que seja adequado à produção deles. Em contrapartida, o Congresso é da Associação Internacional do Direito do Seguro, os nossos operadores de seguro, que são os advogados, né, querem muito entender esse contrato.
Por que hoje é muito difícil do brasileiro aderir ao seguro? O que acontece? O seguro agrícola é um seguro que garante uma produção. É um produto extremamente caro. Então, existe o apoio do governo federal e pode haver o apoio dos governos estaduais e municipais, que são diretamente afetados quando tem uma perda de produção. Porque importante hoje do seguro agrícola é garantir que o produtor colha uma boa safra para continuar plantando. Por que é política agrícola? Tem que ser política agrícola federal, estadual e municipal, porque isso significa comida na mesa do brasileiro. Isso o produtor faz, mas a indústria ainda está se acostumando com o produto seguro, não sabe bem o que é, então nós estamos aqui para ajudar a entender. Ele diz que o seguro que existe não é adequado para ele, concordamos, então tem que toda essa fase de adequação. É um produto caro, então precisa da ajuda dos governos, ajudar ele a pagar esse seguro justamente através de políticas agrícolas, sendo que a política agrícola está garantida em Constituição Federal, né? Então temos um trabalho grande pela frente. E o que a gente pode fazer para que esse setor apresente um crescimento mais rápido? Quanto mais envolvimento com o Congresso, quanto mais envolvimento das associações, das cooperativas, entendendo que é importante, eles são grandes fomentadores, né? E eu digo o Congresso brasileiro porque eles desenham a política agrícola e reservam verba para ajudar o produtor a ter essa ferramenta que é super importante para manter o homem no campo. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza. Obrigado, Vinícius. O Mais Pecuária termina aqui com imagens do leilão que você vai acompanhar logo mais após o programa Na Batida do Martelo. Esse gado será ofertado direto de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. Lá está sendo realizada a Expo Porã. E talvez a principal atração da feira, já há muitos anos, é o leilão de produção da Companhia Mate Laranjeira, super tradicional produtora de carne na região central do país. Vamos ver as ofertas enquanto você acompanha os lotes. É o 8º leilão produção da companhia. E quem realiza é a equipe do Carlos Guaritá, da Leiloboi. O leiloeiro é o Josias Vitorino, que está preparado para daqui a pouquinho começar a bater o martelo desse leilão muito tradicional que você vai acompanhar logo mais após o programa Na Batida do Martelo, que começa agora, na sequência com o Éder Campos e a agenda oficial de leilões do SBA. Muito obrigado, bom final de semana e até segunda.